capivara não é pet, né, Gui? Definitivamente. Não é pet, né, Abby? Mas não dá pra negar que é uma fofura, né? uma Inclusive, fofura. tem uma amiga aqui ao meu lado que eu sei que ela acha tão fofo que tem até um bichinho. Eu tenho uma capivara. Uma capivalinha lá na sua casa? De pelúcia, pelúcia. né? Isso mesmo, viu, minha gente? Tem que ser. Então, pra gente entender, né, a importância de tratar as capivaras como animais que não são domésticos e, claro, respeitar o ambiente Sim, delas, exatamente. a gente vai conversar agora com a bióloga do Projeto Capa, Mayara Ferreira. Mayara, seja bem-vinda aqui à nossa sala. Tudo Prazer, viu? Te conhecer. Boa tarde. Boa tarde. Seja prazer, bem-vinda, por obrigada. favor. Pra gente falar desses animaizinhos que estão quase se tornando influencers, né? Você abre as redes sociais, só se fala em capivara ultimamente. Sim, elas viraram uma febre, né? Ganharam redes sociais, ganharam os vídeos, TikTok, todas as mídias, elas estão muito famosas. E a gente sabe, vocês têm um trabalho específico com elas. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o projeto. O Projeto Capa é uma ONG, né? Ela existe há 5 anos, mais ou menos. Foi uma iniciativa da Mariana Aidar, que é uma ativista da causa animal, em parceria com a Fará Service, que é a gestora atual da ciclovia no Rio Pinheiros. E ali, né, naquele ambiente, existe cerca de 60 espécies de animais silvestres. Às vezes as pessoas se surpreendem, porque falam, nossa, mas é um rio poluído, né? Mas existe vida no Rio Pinheiros, principalmente as capivaras. Então a gente tem uma média de cerca de 120 capivaras existentes ali. E o Projeto Capa atua monitorando todos esses animais, fazendo o acompanhamento, principalmente resgates, caso necessário, né? Como o rio ainda tem lixo, o lixo acaba enroscando no corpo delas, não só das capivaras quanto aves, todos os animais que necessitam, né? Então a função do Projeto Capa ali no Rio Pinheiros atualmente é essa. A capivara é o maior roedor que tem, é isso, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o animal, né? O que ela come, a importância dela na nossa natureza. A capivara é, sim, o maior roedor, é um animal herbívoro, né? Então, ela se alimenta ali da vegetação, das gramas, né? Daquelas plantas aquáticas. Existe sempre, eles são, né? Falando do comportamento delas, é sempre um macho dominante no grupo com várias fêmeas e vários filhotes. Então, eles se estabelecem dessa maneira. Demarcam o território através de o macho, né? Tem uma glândula em cima do focinho, ele marca esse território com um feromônio que sai dessa glândula, então ele delimita a sua área. Então sempre que tem uma área ali delimitada, um macho não entra na área do outro, se entrar dá briga. Olha. Então elas vivem mais ou menos assim ali e vivem bem. Mayara, eu queria te fazer uma pergunta relacionada a esse nosso respeito ao espaço delas e essa convivência harmônica. Aliás, vou até dividir em duas. Primeira parte, quais são os riscos dessa interação de humanos com capivaras? Por que é importante a gente manter esse distanciamento, apesar de ser um animal que todo mundo acha tão fofo e que está tão em alta? Então, é muito importante a gente lembrar que é um animal silvestre, né? O animal silvestre, ele tem um instinto, ele tem a personalidade dele ali, né? É um animal que nasceu para ser livre. Ele precisa estar livre no seu habitat natural. Então, assim, elas são lindas mesmo. A gente que trabalha com elas, nós somos apaixonadas. Mas a gente pede muito para as pessoas não se aproximarem, para as pessoas manterem uma certa distância, sabe? Tipo, se você quiser ver, tirar uma foto, gravar um vídeo, grava de longe, não se aproxima, porque elas são animais, elas podem se atacar, sentir ameaçadas. Se Uhum. por um acaso, imagina uma fêmea que tiver com um filhotinho, Sim. ela vai entender que você vai pegar o filhotinho dela, é questão de proteção, então ela vai querer se proteger e pode atacar. Então a gente pede que as pessoas, por favor, mantenham essa distância e entendam que é um animal silvestre. Existe lei que protege esse animal, ele precisa estar no habitat dele. E existe alguma coisa, por exemplo, parasitas, carrapatos, porque a gente sabe, né, que às vezes, por exemplo, nos cavalos tem, enfim. Nas capivaras também? Tem carrapato, sim, né? Nós do Projeto Capa, a gente faz um trabalho de coleta de carrapatos, nós mandamos esses carrapatos para análise para ver se existe a possibilidade de ter a bactéria da febre maculosa presente ali. Graças a Deus, em 5 anos de projeto, nunca foi encontrado. Então, outra função legal do Projeto Capa é essa. A gente traz esse sossego assim, para a população, né, de São Paulo,
que tá tudo bem ali, a gente está monitorando. Mas o carrapato existe, né? E inclusive o carrapato ele também tem uma função ali no ambiente, né? Ele serve de alimento para aves, para os outros animais. Então é tudo um equilíbrio. Eles estão ali por alguma função. E a minha outra pergunta vinha justamente nesse sentido, Mayara, porque a gente parece, né, Abi, que com tanta coisa polarizada hoje em dia, tudo é ou 8 ou 80, não é diferente nessa hora, né? Então, ou tem quem ame as capivaras, ou tem as pessoas que vão olhar e vão falar, nossa, esse bicho passa doença, não, eu ouvi falar que ele pode atacar, que ele pode morder as pessoas, então vamos eliminar, vamos caçar, vamos matar. Também, além de existirem leis que protegem, é falta de bom senso mesmo, né? Sim, eu acho que é falta de conhecimento, né? Assim, o carrapato, né? As pessoas têm tanto medo, assim, né? Ai, meu Deus, carrapato vai passar doença, mas cavalo também tem, boi também tem, o cachorro também pode Também ter. vai ter, Então, assim, vamos lá, né? Vamos manter a distância que precisa ser mantida e vai dar tudo certo. A gente tem visto, né, em vários lugares, acho que não era tão comum a gente ver nos grandes centros, como a gente tem visto agora mais capivaras. Sim. Isso significa que sim, estamos ocupando alguns lugares que seriam delas? O que está acontecendo? Sim, infelizmente, né? Assim, existe aí um grande aumento, né, da área urbana, muita prédios sendo construídos e isso vai tirando o habitat delas, né? Então, onde elas viviam tranquilamente, hoje tem um condomínio, né? Então, elas têm que se adaptar. Então, elas vão procurar algum lugar que tenha água, né? Que elas precisam da água ali para poder se regular, né, na temperatura. Então, elas vão se adaptando, né? E vão... esse convívio com o ser humano acaba sendo mais frequente, porque nós estamos ocupando o habitat que antes era dela, né? Mayara, e com essa onda, né, das pessoas tendo mais interesse, como é que o Projeto Capa ou outros trabalhos podem aproveitar desse momento para conscientizar, né? Que a gente brincou ali na reportagem que a Abi trouxe pra gente, aparecia ali o capastel, tem capixinha, né, que é a coxinha de capivara, tem pelúcia, tem caderno, a criançada ama. Acaba sendo uma oportunidade de trazer essa pauta à tona para vocês, Sim. os capivara lovers? Exatamente. Sim, com certeza. A gente está aproveitando, né, essa febre que está todo mundo interessado pela capivara para trazer essa educação ambiental para as pessoas, né? Principalmente para o meio ambiente, porque se a gente conservar o meio ambiente, conservar os lagos, os rios, consequentemente a gente está mantendo o bem-estar de todos os animais e principalmente da capivara, né? Então, realmente, essa oportunidade agora que está surgindo aí é uma oportunidade legal para as pessoas se conscientizarem da importância do animal. E quais os maiores desafios que vocês têm? Você falou ali no comecinho, né, que às vezes precisa tirar algumas coisas, né, que elas estão comendo, come plástico, enfim, a gente sabe que o ser humano ainda precisa muito aprender e evoluir em relação à educação ambiental, coisas que a gente aprende na escola quando a gente é criança e que eu acho que quando vira adulto esquece, né, lixo é lixo, enfim. Mas quais são esses desafios que vocês têm em relação às capivaras, os animais que ficam ali ao entorno do rio? Então, ali no Rio Pinheiros, é importante as pessoas entenderem que o lixo tem que ser descartado de maneira correta. Porque esse lixo que não é descartado, ele acaba parando no rio, né? Quando vem uma chuva muito forte, o lixo todo vai para o rio. Então, esse lixo que boia, conforme elas vão nadando, enrosca no corpo delas. Então, quando elas são filhotes, às vezes enrosca e elas vão crescendo e aquilo vai machucando mesmo, assim, causando feridas muito graves. A gente teve até um caso de uma que infelizmente veio a óbito, porque a gente não conseguiu chegar a tempo. Nós tentamos capturá-lo e acabou não conseguindo. Então é isso, os maiores desafios, a questão do lixo principalmente, né? Agora, por elas estarem aumentando muito, elas não têm predador, então elas vão ocupando outros lugares, então o atropelamento também é um ponto importante, né, a se levantar. Eu acho que os principais são esses. E desses problemas, né, sejam casos de atropelamentos, um animal que está enroscado num lugar, você falou, né, eles estão chegando em mais espaços, então às vezes vai chegar nos bairros, perto das casas das pessoas. Eu avistei um animal que parece desorientado, que parece que está muito próximo das ruas, está ali oferecendo risco para as pessoas e para ele também. Qual é a orientação de vocês? Liga para a Polícia Ambiental, para bombeiros? O que eu faço primeiro? Então, quando a gente recebe, às vezes, muita mensagem, né, de pessoas, tem uma capivara aqui no posto de gasolina, tipo assim.
Então a gente orienta a pessoa que ligue para a divisão de fauna do município, né? Ou para a Polícia Ambiental. Aqui em São Paulo temos a divisão de fauna. Né? Centro de zoonoses, Isso, né? depende do município, existem esses órgãos competentes para poder fazer, se necessário, realocar esse animal, né? Ou então, se for um animal ferido, levar para um atendimento. Então, tem essa opção. Mas assumir essa responsabilidade, né? Eu vi, então vou chamar ajuda. Isso, exatamente. Precisa chamar. E como que a gente pode entrar em contato com vocês? Vocês recebem ajudas? O trabalho é voluntário? Como funciona? Sim, nós somos todos voluntários. Peço para as pessoas seguirem, né, nosso Instagram, @projeto.capa, né, CAPA. Lá tem todas as informações. Nós sobrevivemos também de doações, de patrocínios. Então, se tiver alguma empresa interessada em colaborar, né, e apoiar um trabalho tão importante assim que é feito no Rio Pinheiros, não só para os animais, como para a população também. Com certeza. Mayara, muito obrigada. Seja Eu que sempre agradeço. bem-vinda. Parabéns pelo trabalho de Obrigada. vocês, viu? Né? E acho que fica o alerta para todo mundo em casa, para que vocês entendam, né, o lugar do lixo, para que a gente observe os nossos animais e entenda que cada um deles tem uma função na nossa vida, no nosso meio ambiente, então que a gente respeite isso, né? Essa ideia da coexistência, né? Tá aí o contato aparecendo na tela para você, então, o contato que a Mayara falou, @projeto.capa. Mayara, seja sempre bem-vinda, viu? Muito Obrigado pela ajuda obrigada, mesmo. viu? Parabéns Obrigada. pelo trabalho, viu, de vocês. Obrigada.